Olá, professor, professora. Estamos aqui e vamos continuar nossa preparação para os concursos do magistério. Hoje falando de algo que é extremamente importante para quem está se preparando para o momento do seu concurso, que é justamente a parte da legislação, mais especificamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É importante que a gente saiba que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela não se criou do nada. Ela vem dentro de um repertório legal, de um repertório de leis que trazem, entre elas, capítulos que falam de educação. Então, no nosso caso, a gente tem no país uma lei maior, que é a Constituição Federal, é uma lei de 1988, e essa lei, ela determina a vida, como a sociedade está organizada no nosso país. E ela tem alguns artigos que falam especificamente de educação e dão apenas aquelas ideias iniciais que precisam, então, ser ampliadas. No nosso caso, essa ampliação, após a nova Constituição de 88, foi feita pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei de número 9394/96. Essa já é uma informação extremamente importante para você. Na sua questão de concurso, você pode ter contato com a lei apresentada de diferentes formas. Ela pode vir com o nome de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela pode vir apenas pelo número 9394/96, ou ela pode vir com uma outra forma, com a expressão LDBEM, que seria apenas as iniciais L de lei, D de diretrizes, B de bases, da EN, Educação Nacional. Então, essa lei, ela traz uma ampliação das ideias que a Constituição trouxe inicialmente para a educação brasileira. Notem que entre a assinatura da Constituição e a assinatura da LDB, passaram-se 8 anos. 8 anos de intensas discussões, intensos debates, para se chegar a uma formulação de uma lei. E embora esses 8 anos já tenham sido um tempo bastante importante, e esse próprio percurso já tenha trazido mudanças para as ideias iniciais em educação, a gente precisa entender que todo conhecimento, todo estudo que a gente faz de lei, ele de certa forma ele é datado. Isso significa dizer que o que a gente está discutindo agora trata das últimas alterações da lei. Então, a gente tem alterações da lei bastante recentes, alterações da lei de 2013, de uma lei que foi assinada em 96. Então, a gente não tem algo que está estático, parado no tempo, sem possibilidade de alteração. Por isso, é importante que quando você, professor, for estudar o capítulo da legislação, que você tenha a sua cópia da lei, que você consegue facilmente no site do MEC, para quem não conhece, www.mec.gov.br, e lá você tem acesso à legislação educacional e à LDB. E que você acompanhe periodicamente essa lei, justamente para acompanhar as mudanças que vão acontecendo. Ao longo da nossa aula, eu vou mostrando algumas dessas alterações, especialmente as mais recentes, que aconteceram na lei e que a gente precisa estar atento para poder entender. Então, assim, a LDB traz para a gente esse aprofundamento das ideias da Constituição. Importante você saber que esta lei foi assinada no governo do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi um presidente que deixou uma marca de uma gestão neoliberal. E, portanto, a lei traz, em alguns momentos, pistas que nos levam a pensar a educação nessa perspectiva neoliberal. Por exemplo, quando ela fala constantemente de qualificação para o mundo do trabalho, para as práticas sociais, preparação para o mundo do trabalho, são expressões que a própria lei vai usando, que vai mostrando para a gente essa questão clara de associar a educação ao trabalho. Por outro lado, essa lei teve por relator ninguém mais, ninguém menos do que Darcy Ribeiro, um sociólogo, e que trazia, e um antropólogo também, e que trazia justamente para a lei esse outro lado mais socialista, esse outro lado mais amplo de discussões sobre a educação. Então, a gente tem uma lei que tem um mix de
possibilidades e de intenções políticas para a gente poder entender. Uma das grandes características da LDB é que ela busca dar sempre autonomia aos sistemas de ensino. E aí a gente precisa pensar, o que é sistema de ensino? Sempre que a lei se refere aos sistemas de ensino, ela está se referindo aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Então, cada estado, cada município e Distrito Federal organizam o seu sistema de ensino a partir de tudo aquilo que a LDB traz como possibilidades e não como obrigatoriedade. A gente vai ver na lei, algumas coisas a lei coloca impondo como necessidade, como algo obrigatório, mas, ao mesmo tempo, ela te dá uma flexibilidade de organização, de uma complementação a partir das suas normas e de um entendimento próprio. O que a LDB traz não é restrito único e exclusivamente às escolas públicas, mas serve também muito e precisa ser observada também por todas as instituições privadas, as escolas privadas, que lidam com as mesmas questões legais. Obviamente, existe na lei algumas situações marcadas especificamente para as escolas públicas e outras não. Então, a lei precisa ser lida para que possa ser realmente entendida. Bom, como a LDB, ela também tem esse caráter de autonomia, ela também é uma lei bastante generalista. A gente não tem, nesta lei, possibilidade de olhar caso a caso, de pensar em todas as possibilidades dentro desse repertório da educação. Portanto, a LDB também precisa de outras leis que complementam, que ampliam as discussões que ela propõe. Por exemplo, em relação a currículo, vale a pena dizer que a LDB, embora tenha uma fala inicial sobre base nacional comum, sobre parte diversificada, que meio que determine e direcione algumas coisas, ela precisa de uma lei para ampliar o debate e trazer, de fato, diretrizes para o currículo nacional. E aí, dessa ideia surgem as diretrizes curriculares nacionais, que a gente chama sempre de DCN. Tem DCN para tudo. A gente tem DCN para educação infantil, a gente tem DCN para o ensino fundamental, a gente tem DCN para o ensino médio, a gente tem uma DCN que fala de toda a educação básica, nós temos DCN para falar da educação especial, DCNs para falar de educação de jovens e adultos. São várias DCNs porque a gente tem que entender que nesse documento há uma preocupação com currículos em todas as etapas e em todas as modalidades de educação. Então, a gente falou até agora da Constituição, da LDB e das DCNs como leis e, portanto, como elementos que são necessários para qualquer organização de sistema de ensino e que precisam ser observados. E aí você pode estar pensando, e os parâmetros curriculares nacionais? Quando a gente fala de parâmetros, nós não estamos falando de lei. Anota isso, porque isso é uma informação extremamente importante para você. Parâmetros curriculares são referenciais de currículo. Ou seja, o que a gente está trazendo aqui nos parâmetros, o que o parâmetro traz para a gente é uma organização de uma proposta de currículo para servir de subsídio, para dar orientação, para trazer informações, para enriquecer o repertório de práticas dos sistemas de ensino, dos gestores e dos professores, visando justamente uma educação que se enquadre nos requisitos legais. Portanto, nós estamos falando, sim, de um documento oficial, mas não de uma lei. Se vocês notarem, os parâmetros estão cobertos com ensino fundamental, é F, e ensino médio, é M. E aí você pode estar pensando, e a educação infantil? A educação infantil tem um documento próprio, que é o RECNEI, Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, que tem as mesmas funções dos parâmetros curriculares e que também não são lei. Sim, são documentos oficiais, sim, são documentos extremamente importantes que ajudam a organização da educação brasileira, mas não com o rigor ou com a necessidade de aplicação que as leis trazem. Você pode estar pensando, o que o ECA está fazendo ali no cantinho? O Estatuto da Criança e do Adolescente é também uma lei, só não é uma lei da educação.
ela é uma lei que está diretamente relacionada às questões da Constituição Federal, por exemplo. Mas é uma lei que nos interessa muito, uma vez que o nosso público é um público prioritariamente formado por crianças e adolescentes. E se eu trabalho com crianças e adolescentes, necessariamente eu preciso conhecer quais são os direitos que a lei assegura a essas crianças e adolescentes, a proteção integral que a lei traz como uma obrigação de toda a sociedade, do poder público, de toda a comunidade, ou seja, de todos nós. Então, nesse panorama, eu trouxe esse panorama mais amplo para a gente ter uma visão ampliada de como a legislação educacional meio que se organiza e para a gente entender que a educação não está sozinha. As ideias que surgem na educação, ideias que muitas vezes você vivencia no seu espaço de trabalho, são situações que são criadas, discutidas, debatidas e estão sendo implementadas a partir da legislação que nós temos aqui. Então, hoje, a nossa tarefa é ampliar o estudo da LDB. Como eu falei, Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, a gente chama também de LDB, e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então, assim, a lei começa no seu primeiro artigo, e em alguns momentos, vocês vão ver aqui que nessa apresentação eu trago artigos, outros eu pego que a lei traz para a gente de informação e vou criando alguns quadros para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o entendimento, para facilitar o seu estudo posterior. Mas em alguns momentos é preciso trazer o artigo para a gente poder entender algumas propostas que os vocabulários da lei trazem implícitas. Então a lei começa falando que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Primeira coisa que você tem que assinalar aí é que quando a lei no seu artigo 1º fala da educação, ela está falando da educação enquanto processo formativo, ou seja, neste início da lei, a intenção é mostrar que a educação é um processo formativo humano e que, portanto, acontece em todas as instâncias da vida do sujeito, em todas as instâncias da vida social. E, portanto, a gente tem, logo na primeira situação, colocado a questão da família, mas entendendo que não é só a família quem pratica ou quem forma o indivíduo. Na realidade, todas as instituições, todas as relações no trabalho, os movimentos, todo mundo está implicado na educação das gerações e dos sujeitos que compõem o nosso país. No parágrafo 1º, a lei começa determinado que ela vai falar, porque ela não tem como discutir esses processos que acontecem na vida familiar, ela não tem como discutir os processos que acontecem na vida social, ela tem como discutir os processos que estão envolvidos na educação escolar, num formato específico de educação. E, portanto, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E aí a gente começa a ver uma situação em que é importante se conhecer o vocabulário da lei. Marquem essa palavra, predominantemente. O que a lei está dizendo para mim é que existe um predomínio dessa educação escolar acontecer em instituições próprias por meio do ensino. Mas se há um predomínio, não há uma totalidade. Não há uma situação única. Não é exclusivamente, é de forma predominante. Portanto, preste atenção, porque caso a questão queira te enganar, ela pode justamente trazer a ideia de que a educação escolar acontece apenas nas instituições de ensino e nos estabelecimentos de ensino a partir da ação de ensinar. E não é isso que a lei está dizendo. Esse primeiro parágrafo é extremamente importante porque ele vai nos permitir entender situações do tipo daquela criança
que vem de algum lugar e que não teve acesso a uma educação formal, nunca esteve presente numa escola, mas que chega na sua cidade e vai buscar a escola lá do seu bairro e já traz conhecimentos, que aprendeu porque a mãe ensinou, porque aprendeu com os colegas, ou porque a igreja tinha alguma ação e que alfabetizava. E aquela criança chega muitas vezes já com 9, 10 anos, numa escola regular, buscando a sua vaga, que é seu direito, numa escola regular. Se a lei não amplia para as possibilidades de aprendizagem, para as possibilidades de acontecer essa educação escolar em outros espaços que não as instituições e de outra forma, se não o ensino formal, essa criança estaria destinada a ser matriculada no primeiro ano de escolaridade, primeiro ano do ensino fundamental, embora ela já tivesse conhecimentos. Então, a palavra predominantemente traz uma abertura e implica numa possibilidade diferenciada para crianças que vivam essa situação. Isso é só um exemplo, existem outras situações em que isso está implicado, mas para a gente entender a importância que uma palavra tem na formulação de uma lei. No parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Já tinha falado para você anteriormente que isso ia ser algo que nós veríamos constantemente aqui na lei. Então está aqui assinalado essa ideia de educação, trabalho, prática social. Esse tripé vai estar presente outras vezes na lei, guarde, porque ele é bastante importante. Continuando, no 2º artigo, a lei diz o seguinte: educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí você tem que anotar as seguintes situações. Primeiro, nós estamos falando da educação, é dever da família, já sabemos, e é dever também do Estado. Sempre que na legislação Estado aparecer do jeito que ele aparece ali, ó, letra maiúscula e no singular, nós não estamos falando dos Estados unidades federativas. Nós estamos falando do Estado-nação e, portanto, do poder público que dele emana. Então, nós estamos dizendo que essa educação, ela está compartilhada entre os deveres da família e os deveres do Estado. Essa é uma informação que você precisa guardar. E aí a gente continua. Princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. Isso costuma estar muito presente nas questões do concurso. Então, preste atenção que nós estamos falando exatamente dos princípios da educação e dos ideais da educação. A educação, então, tem princípio de liberdade e ideal de solidariedade humana. E uma outra coisa é a finalidade. A finalidade da educação vai falar de uma educação de uma forma ampla. Nós ainda não estamos falando das etapas, nós estamos falando de uma perspectiva bastante ampliada de educação. E, portanto, a lei traz para a gente a seguinte ideia: pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí a gente pensa assim, como eu entendo essa finalidade da educação? Pensa o seguinte, quando a gente fala de desenvolvimento do educando, a grande etapa que pensa o desenvolvimento humano, que trabalha em prol do desenvolvimento humano, é a educação infantil. A etapa que trabalha com as questões da cidadania, do exercício da cidadania, é o ensino fundamental. Qualificação para o trabalho se inicia no ensino médio. Não é responsabilidade única e exclusiva do ensino médio, preste atenção. Se inicia no ensino médio. Na educação superior, essa qualificação para o trabalho continua. Então, preste atenção que quando a gente fala da finalidade da educação, esse olhar ampliado, esse olhar sistêmico é o que está presente. Agora, artigo 3º traz também princípios, só que dessa vez nós vamos falar dos princípios do ensino. E aí a gente precisa fazer uma diferença entre a educação em si e o ensino. Preste atenção no que eu vou dizer e anota aí para você.
Ensino é sempre ação intencional. Na escola, as crianças vão, os professores estão lá também, e a intencionalidade dos professores, a intencionalidade daquela instituição é que aquela criança aprenda. E, portanto, a intencionalidade passa pelas questões do ensino. E esse ensino precisa estar pautado em alguns princípios. São 11 princípios. Então, acompanha comigo direitinho a discussão que a gente vai ter agora. Primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola. Isso é algo típico dessa lei, algo que se conseguiu a partir da LDB esta de 96, essa possibilidade da gente entender que não pode haver nenhum processo de seleção, porque a seleção se transforma em exclusão de alunos para o acesso à escola. Então, eu não tenho pré-requisitos para que ele frequente a escola. E também não tenho impedimentos para isso. Nesse capítulo Igualdade de Condições para o Acesso, pensa que aqui estão presentes também todas as crianças que fazem parte do capítulo da educação especial, todas as crianças que têm alguma deficiência, que têm algum transtorno, ou que têm alguma alta habilidade, ou mesmo uma superdotação, também tem essa igualdade para o acesso e para a permanência na escola. Quando a gente fala de permanência, pensa só, a permanência ela vai estar sempre assegurada quando eu tenho um trabalho de qualidade. Não posso falar de permanência sem falar de qualidade. Nós sabemos que tem vários projetos que associam a frequência à escola ao recebimento, por exemplo, de bolsas. A gente pode pensar no Bolsa Família, que é um projeto nacional que tem justamente essa colocação, e com isso a frequência da criança estaria assegurada, mas a gente não pode deixar de pensar na responsabilidade dos processos de ensino para que esse garoto permaneça na escola, para que esse garoto não se configure uma perda para o processo educativo. Segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, a arte e o saber. A nossa lei nos garante a possibilidade de discutir, de trazer aspectos de conhecimento que estejam relacionados às questões da cultura, às questões da arte, e que eu possa fazer escolhas em relação a eles. Nós não temos um padrão extremamente rígido do que seria os conhecimentos que teriam que ser trabalhados com as crianças. Nós temos sim uma base, mas nós temos possibilidade de ampliar e, portanto, liberdade para poder aprender, para poder ensinar e para poder pesquisar com os nossos alunos. Terceiro princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A nossa lei garante que a gente tenha escola com a concepção pedagógica que ela tiver. Então, eu posso ter uma escola tradicional, eu posso ter uma escola construtivista, eu posso ter uma escola waldorfiana, eu posso ter escolas logosóficas, assim como eu posso ter escolas confessionais, como eu posso ter escolas religiosas, porque o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é um princípio do ensino. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Liberdade e tolerância a gente precisa entender dentro da perspectiva da cultura. A liberdade está em que eu possa expressar a minha cultura, e a tolerância está no direito que as pessoas têm, ao expressarem as suas culturas, de serem respeitadas. Isso significa dizer que, mesmo que aquela cultura que é expressa por alguém não me interesse, mesmo que eu não concorde com ela, eu preciso estar próxima, respeitando. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, nós vivemos um panorama em que isso é fácil da gente perceber. A gente tem as instituições públicas, que são aquelas mantidas pelo poder público, e nós temos instituições privadas. Dentro das instituições privadas, nós temos diferentes categorias. Então, a gente pode citar, nós temos as instituições privadas particulares,
que são aquelas que são mantidas pelo capital privado e que têm o interesse em lucro, porque é um estabelecimento que pratica um comércio como um outro qualquer, só que é um comércio em volta da educação. É uma atividade em volta da educação. Então, essa é uma instituição que é privada e é particular. Nós também temos as privadas confessionais, que são as escolas religiosas, que também trabalham com essa mesma lógica da particular, ou seja, não são mantidas pelo poder público. No entanto, todo o lucro que essa instituição venha a ter precisa ser revertido para a própria instituição, para pagamento de funcionário, para melhoria no prédio, para compra de materiais e assim por diante. A gente pode falar também da privada comunitária. Normalmente são escolas ou creches que são formadas por associação de moradores, por um grupo de moradores e que oferecem aquele serviço na comunidade e, mais uma vez, não são mantidas pelo poder público e qualquer recurso que por acaso elas tenham, qualquer sobra, qualquer lucro, precisa ser reinvestido na própria instituição. As filantrópicas, que são instituições mantidas por outras instituições, também se enquadram na categoria de escolas privadas, embora também não tenham a mesma ideia de visar lucro e sim, de tudo aquilo que for conseguido com o dinheiro que por acaso ela receba da instituição, que a banca, tem que ser investido na própria melhoria do serviço. Essas instituições privadas, com exceção da particular, podem inclusive receber ajuda financeira do poder público, caso seja necessário. Agora, a privada particular, que tem intenção de receber, de fazer mesmo seus lucros, a sua intenção comercial, não. Essa não pode receber nenhum tipo de verba pública para a sua manutenção. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A lei está garantindo que as escolas públicas oferecem todo o seu serviço e esse serviço é gratuito. E aqui a gente pode envolver não só a educação básica, mas também a educação superior. Se o estabelecimento é oficial, há gratuidade. Valorização do profissional da educação escolar. Lembrem que a nossa categoria, professores, é a única que tem algumas vantagens. Por exemplo, uma das primeiras a ter um piso nacional salarial, professores, com uma das poucas que tem direito a licenciamento remunerado para estudos, por exemplo, para mestrado e doutorado, a lei garante que você tem essa possibilidade desse licenciamento. Então, existe um olhar, que é o olhar de buscar uma valorização desse profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei, dos sistemas de ensino. Então, a gestão democrática, ela é um princípio do ensino e a gente vai daqui a pouco conversar mais sobre ela, porque esse é um assunto extremamente importante. Garantia de padrão de qualidade, a busca pelo padrão de qualidade é frequente, você deve estar ouvindo isso constantemente, a educação está sempre nos noticiários, a qualidade da educação está sempre nos noticiários também, e em vista dessa qualidade, vem se elaborando alguns indicadores, justamente para poder mensurar a qualidade da educação em de diferentes formas. Então, a gente pode pensar que para o ensino fundamental foi criado o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é mensurado, entre outras coisas, pelas provas que as crianças fazem, no caso, a Prova Brasil. E que, portanto, gera índices. Existe a prova da criança, que não é feita para medir o conhecimento da criança, mas sim, a partir do conhecimento de grupos de criança, medir a qualidade do trabalho. Existe uma diferença grande. Se a gente quiser pensar no ensino médio, a gente tem o Enem, todas as ações que são feitas em cima do Enem, todos os rankings das escolas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos,
Nós aqui do Lá Concurso, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá